Fala galera, estamos chegando com mais um Peladeiros aqui em vídeo novamente, sem ter live, por problemas técnicos novamente com o celular e com o Facebook que não foi resolvido. Mas hoje, diferente das outras semanas, o programa não será em clima alegre, em clima de corneta, como a gente costuma sempre tentar passar um pouco de alegria para vocês aqui. Eu acredito que não só a gente, mas como todo mundo que gosta de futebol, e não só quem gosta de futebol, quem gosta do próximo também está um pouco consternado com o que aconteceu essa semana com a delegação do Chapecoense, que se deslocava para Medellín para enfrentar o Atlético Nacional no primeiro jogo da final do Sul-Americano. A gente vai falar um pouco disso aqui no programa, fazer algumas homenagens, algumas lembranças aos jogadores do Chapecoense. Começo cumprimentando o Juliano. Tudo bom, Juliano? A gente está hoje aqui para fazer um programa especial que a gente não gostaria de fazer, né? Mas a gente pensou nesse especial como uma forma de homenagem para os jogadores da Chapecoense, se for. Exato, o Gregory também está aqui. Tudo bom, Gregory? Tudo bom não tá, né? Mas a gente tem que ir levando a vida e tal e tentar ajudar a Chape a se reerguer de novo. Exatamente, o avião da Chapecoense, para quem não sabe, não lembra, caiu perto da região de Antíqua, perto a Medellín, onde era o local de desembarque, na madrugada de segunda para terça-feira, aproximadamente 1 da manhã, no horário brasileiro. A partir daí foram várias as informações desencontradas, até chegar a informação dos feridos. Inicialmente se falava assim em vários jogadores e vários jornalistas que estavam no voo, que vários seriam se salvados, né? Inicialmente se previa até no máximo dos máximos 25 mortos, mas aí com o passar do tempo foram chegando as informações, né? Principalmente da Rádio Caracol da Colômbia, que acho que é um dos maiores veículos locais, e aí a partir das informações que iam chegando, esse número ia aumentando. Foi na Rádio Caracol, durante a madrugada, tem relatos de alguns brasileiros que estavam acompanhando, eles estavam muito otimistas, relatando papos com os bombeiros também, que diziam que havia chance de muita gente ter se salvado, mas como a gente sabe, um acidente de avião sempre que acontece, por raras vezes, é pouca coisa. Foi um milagre até ter alguns jogadores e outras pessoas terem sobrevivido ali. As primeiras informações de sobreviventes que chegaram foi em torno das 5 e pouca da manhã, 6 no Brasil, que a informação era de que o Alan Ruschel, que tem passagem pelo Internacional, tinha sido Juventude também, tinha sido resgatado. Após isso, ficou em definição quanto ao estado do goleiro Danilo, né? Que foi resgatado com o vídeo do acidente, né? Veio a falecer depois no hospital, depois de passado por cirurgias e tudo. E depois dele também veio a informação do goleiro Folman, que foi também revelado pelo Juventude, tinha passagem pelo Grêmio, por outros clubes emprestado pelo Grêmio. Mais tarde, o zagueiro Neto, que foi o último a ser resgatado. Foi o último da tripulação a ser resgatado. Antes dele, o jornalista Rafael Renzer e 2 integrantes da tripulação, uma moça colombiana e um mecânico, né? Foram resgatados. Como é que vocês receberam a notícia no dia, amanhã do dia da terça-feira? Eu acordei assim, perto das 8 da manhã, e como a gente tem a mania assim de todo mundo acordar e pegar o celular, né, para ver alguma notícia, alguma coisa. E aí fui vendo aquelas imagens e alguma coisa relacionada com um problema da Chapecoense, que o avião teria tido algum problema, e aí fui buscando mais informações, e depois quando foi chegando as notícias mais tristes, né, foi um choque, assim, acho que para todo mundo, né, bem difícil de acreditar que podia ter acontecido isso. Eu, até pouco atrás, eu tava em negação, assim, porque, cara, eu tava muito afim que a Chapecoense tivesse ganhado esse título. Acho que ia ser um reconhecimento por um trabalho que eles estavam fazendo numa cidade do interior do Brasil, e chegar numa final aí. E era uns times esse ano que gastam muito mais e, né, nem metade não sabe o quê. E era um jogo que o Brasil inteiro estava ansioso, né? Não só nessa quarta-feira, obviamente, até a grande decisão da Copa do Brasil, mas as atenções estavam voltadas para o Chapecoense. Ficaram meio divididas as atenções nesse dia. Até porque todo o Brasil tinha matado a chave. Mas no jogo de volta já, como seria o único jogo do dia, né? Aí acho que provavelmente até
se falava em transmissão na TV aberta, Mas o Galvão tinha falado muito que afim. tinha desejo de narrar o jogo da volta e tudo mais. O Lulê tem a lista dos jogadores que, infelizmente, vieram a óbito nesse voo da Chapecoense. A Chapecoense que viajou com uma delegação de 22 jogadores, né, para a Colômbia, dentre os quais 19 vieram a falecer, que são o goleiro Danilo, um dos destaques, né, do time. Então, Que carregou a Chapecoense para a então, final. talvez um dos grandes heróis assim, do time. Tinha 31 anos. Os laterais Jimenez, que foi titular por boa parte da temporada, né? Acho que agora no restinho acabou perdendo a titularidade para o Caramelo. Para Matheus Caramelo, Que era emprestado pelo São Paulo. São Paulo. O Jimenez, que jogou no Goiás, tinha 21 anos e deixou uma mulher e a filha também. Os zagueiros, o William Thiago, que teve passagem pelo Grêmio, né? Estava acertado com o Santos, inclusive, segundo declarações de empresário. Ele tinha 30 anos, ele passou pelo Bahia, pelo Ceará, pelo Figueirense e era um dos titulares absolutos também, né? O zagueiro Marcelo, que jogou no Flamengo no ano passado, acho que foi reserva na maior parte da temporada. O Felipe Machado também, que era gaúcho, né? Felipe Machado tem passagens pelo Cachoeira do Sul, inclusive. Ele tinha 32 anos, jogou na base do Inter, jogou no Fluminense. Jogou fora do país em vários times. Sim, e acho que vinha sendo titular nessa. Era ele e o Thiago, ele revezando com o Neto. O Neto vinha recuperando de lesão e estava voltando aos poucos ao time do Neto, um dos que sobreviveram, né? Que estava, acho que desde 2014 na Chapecoense. Bastante tempo, desde que ele saiu do Santos, se não me engano. O Denner Assunção, lateral esquerdo, que era um dos destaques do time também. Um dos destaques do Brasileirão, inclusive. Né? Já tinha propostas não oficiais, mas algumas propostas do São Paulo, inclusive. O Flamengo também tinha interesse. Ele que passou pelo Grêmio, uma passagem meio apagada, né? Ele não teve muita chance no Grêmio. E ele que tinha 25 anos e era gaúcho de Bagé. Os volantes, o Gil, o Josimar, que teve uma passagem destacada pelo Inter, né? Inclusive na tragédia do Brasil de Pelotas, em 2013, o Inter se dispôs... Foi em 2009 ou 2011? 2009, desculpa. Eu não sei o ano certo agora, não lembro exatamente, se a gente puder procurar aí. O Josimar teve uma passagem pelo Inter, e naquele ano da tragédia do Brasil de Pelotas, o Inter, assim como o Grêmio, se disponibilizaram a emprestar jogadores, né, para o Brasil de Pelotas, para que pudesse se reerguer. E o Josimar foi um dos que se disponibilizou prontamente, né, a ele mesmo ir lá para o Josimar que é natural do Pelotas, né? Acho que até por isso o carinho assim, pelo clube, né? E ele, num momento difícil do Brasil, foi para lá, né, se disponibilizou e agora, coincidentemente, ele meio que participou das duas tragédias, assim. O Sérgio Manuel, outro volante, jogador importante, tinha marcado gol, inclusive há pouco tempo, na vitória contra o Botafogo. Ele meio se destacou no Curitiba, eu lembro dele em 2014, se não me engano. Depois acho que foi para a Europa e ele chegou nesse ano na Chape. Ele tinha 27 anos, jogou no Água Santa até esse ano. Água Santa que goleou o Palmeiras. Isso. Os meias, o Kleber Santana, talvez a maior referência técnica do time, né? Kleber Santana com passagens pelo Atlético de Madrid, pelo São Paulo, Santos, Flamengo, Vitória. E era o grande jogador da Chapecoense, né? Era o jogador que tinha 36 anos. Que ditava o ritmo do meio campo da Chape. E ele teve várias passagens pelos times maiores, mas nos últimos 2 ou 3 anos ele vinha num declínio grande, assim, né? Ele jogou no Avaí, no Figueirense, no Criciúma, ele passou por 2 vezes no Avaí. E não se destacou muito, né? Quando todo mundo assim já dava a carreira dele meio por encerrado, ele veio para a Chapecoense e ali ele levou bastante nível de futebol dele, né? Sendo talvez um comandante do meio. Ele era o melhor jogador da Chapecoense, acho que tecnicamente. Além de ser capitão várias vezes, sendo com certeza uma liderança no vestiário, né? Ele deixa 2 filhos, um de 14 e outro de 11 anos. O Matheus Biteco também, outro meia que 21 anos, passagem pelo Grêmio. Destacou no Grêmio, né? Irmão do Guilherme Biteco, que Guilherme Biteco, se não me engano, tem emprestado para o Ceará. Ele tinha passagens também nas categorias de base da seleção brasileira. Acho que ele jogou também jogava de volante, jogava de meia.
Ele, acho que foi uma contratação desse ano também da Chape, né? Não era titular sempre, mas entrava em vários jogos. O Arthur Maia, acho que jogador emprestado pelo Flamengo. Bom jogador, Arthur Maia. Teve passagens pelo América de Natal também. Tinha 24 anos, era de Alagoas. Está emprestado pelo Vitória, para corrigir a informação. Os atacantes, o Kempis, que vinha sendo titular, vinha marcando bastante gols. O Kempis teve passagem meio destacada assim, por vários clubes do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu lembro dele jogando no Novo Hamburgo, no Caxias. Ele passou Na dupla Grenal, pelo que eu lembro, sim. acho que ele não, se eu não me engano, ele não teve nenhuma passagem assim, de cabeça, não consigo lembrar. Jogou no Criciúma, na Portuguesa. No América Mineiro também. No Jeff United do Japão, que é um time que prestou homenagem a ele no Twitter, inclusive. Ano passado jogava no Joinville, né? Exatamente. Ele que era centroavante, claro, bem difícil para ele disputar a vaga com o Bruno Rangel, né, que era ídolo do time, que sempre correspondeu nos gols, mas o Kempis sempre que vinha jogando, vinha se destacando. O Bruno Rangel também, né, que a gente falou, esse, sem dúvidas, o maior ídolo desse elenco atual da Chapecoense. Maior artilheiro da história do time, com 77 gols. Ele tinha 34 anos e fora a Chapecoense ele se destacou no Paysandu e no Joinville. Mas com certeza todo mundo conheceu ele pela passagem na Chapecoense. Exatamente. Esse brasileirão, ele estava entre os artilheiros também, disputando. Ele, não sei certo o número de gols que ele fez, mas ele estava entre os artilheiros. Também o Thiaguinho, que é um jogador que surgiu nesse ano, acho que da base. O Thiaguinho que descobriu que ia ser pai há poucos alguns dias, dias atrás. Até, se eu não me engano, foi o Biteco que Foi deu uma a brincadeira notícia. que eles fizeram, né? Tem um vídeo circulando pelas redes sociais, bem emocionante o vídeo, assim. O Bruno Rangel, corrigindo a informação, ele fez 10 gols no Brasileirão Série A 2016, 4 a menos que o Fred, que é o atual artilheiro. Além desses também o Ananias, que é um dos jogadores assim, mais conhecidos, né, do elenco, acho que um dos mais experientes também. Ficou conhecido pelo gol na abertura do estádio do Palmeiras. Ele se destacou muito bem no esporte, né, no Bahia pela também. Barcelusa, aquele ano que a Portuguesa estava muito bem. Daí no Cruzeiro e no Palmeiras não se destacou muito, mas ele se reencontrou o seu futebol na Chapecoense. No esporte, que também passou. Ano passado, eu lembro da campanha da Sul-Americana, ano passado, nos jogos contra o River. E por exemplo, ele foi muito bem, que fez o gol contra o São Lourenço na Argentina, né? que classificou a Chapecoense, né, pelo gol fora. Ele tinha 27 anos. E o último... Não, Lucas Gomes. Lucas Gomes, que... Jogador que foi revelado pelo base do Fluminense. Muito bom jogador. Foi a principal passagem dele, né? É isso, desculpa. 26 anos, ele foi revelado pelo Bragantino. E passou por times, assim, não muito conhecidos no Brasil, como São Raimundo, Londrina, Sampaio Correia. Era um outro bom jogador de elenco. Um atacante de velocidade pelo lado direito do campo. Ele revezava, às vezes, com o Thiaguinho, ou com o Ananias mesmo, eles jogando pela ponta, assim, abastecendo o Kempis e o Bruno Rangel, né? E o Ailton Canela também. Eu confesso que eu não um atacante que ele passou só pelo Botafogo de Ribeirão Preto antes de passar na Chapecoense. Era um jogador assim, que devido à concorrência do elenco não jogava muito, mas também estava entre os relacionados. Né? Jogador de 22 anos, o Ailton Canela. Além dos jogadores do elenco da Chapecoense, quem infelizmente faleceu também foi o Caio Júnior, treinador da Chapecoense, que já era um técnico que tinha rodado por alguns clubes do Brasil e não tinha se destacado muito por algum trabalho. Ele passou por times grandes como o Grêmio, Palmeiras, mas eu lembro principalmente da passagem dele do Paraná, porque se eu não me engano ele classificou o Paraná para a Libertadores numa temporada 2005, 2006, algo assim. E ele tinha 51 anos, né? Era o meu jogador. Acho que foi em 2006, porque não foi quando o Renan encerrou o recorde dele de 1.100. Aquele time do Paraná, acho que até tinha o Josiel que jogou no São José. Eu acho que foi artilheiro, não? E o Caio Júnior treinou o Flamengo também, mas Vitória, Bahia, mas em passagens assim não muito destacadas.
ele teve uma tarefa difícil, né, de substituir o Guto Ferreira, que aceitou a proposta do Bahia para ir para a Série B. É que o Bahia deu uma proposta muito boa para o Guto Ferreira na Série B, né? Uma proposta que era superior ao que ele... eu acho que além da proposta, o time do Bahia também é muito bom, então acho que por isso que o Guto Ferreira optou pelo projeto, né? Não só assim pelo dinheiro. E aí o Caio Júnior, assim, foi, acho que recebido até com uma certa desconfiança por parte da imprensa, da torcida, porque o trabalho do Guto Ferreira era muito acima do normal. E o Caio Júnior não tinha nenhum trabalho recente, né? Ele estava um tempo já, assim, meio longe dos holofotes, assim, como treinador, né? Ele teve mais destaque nos anos, assim, até o ano 2010, e aí depois disso, ele não fez, acho que, trabalhos muito destacados. E ele conseguiu, assim, além da campanha da Chape, na Sul-Americana do ano passado, que foi até as quartas de final, né? Perdeu com o River. Foi eliminado pelo River Plate no jogo lá, né? Inclusive ganhou o jogo aqui, mas não foi suficiente, né? Ganhou aqui por 2-1. Acho que 1-0. 1-0. Algo assim, mas como tinha perdido lá por mais gols, aí não classificou. Mas já era um feito considerado enorme para a Chapecoense, né? A Chapecoense em 2010 estava subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Até 2000. Após isso, uma ascensão que culminou subir para a Série A, Série D, Série C, Série B, Série A e... Sem nenhum rebaixamento entre essas subidas. Estava em seu terceiro ano de Série A. E em nenhum dos anos, né? Nem Na Série brigou, A não ficou ameaçado nenhum dos anos, né? Para destacar, assim, a gestão muito boa, né? Que a Chapecoense vinha fazendo, tanto com boas contratações acertadas, sem exageros de gastos, né? Mantendo a folha sem nenhum risco de estourar. Assim, o VP da Chapecoense ontem em coletiva falou que o principal acerto do clube era nunca gastar mais do que recebia. Por isso que ele acreditava que, como os clubes já estão se disponibilizando a emprestar jogadores, ou assim, para os próximos anos estão pensando em dar uma impunidade para a Chape na Série A, ele acredita que em alguns anos a Chape consiga se reconstruir. Essa imunidade da Chapecoense deve ser por 3 anos. Se a Chape permanecer na zona de rebaixamento ao final, rebaixo o 16º colocado. Esperamos que não dê nenhuma confusão, né? Porque é difícil quando a gente não sei, infelizmente, não dá para confiar muito nos clubes do Brasil, nos dirigentes que os clubes possuem, né? Só para a própria CBF também não pode confiar muito. A CBF que infelizmente quer obrigar a Chapecoense a entrar em campo contra o Atlético Mineiro, senão descumpriria o regulamento, segundo eles. A informação que a gente tem é que o Atlético Mineiro está se negando totalmente, né, a jogar essa partida, o que acho que é o correto, né? Porque a Chapecoense não tem, além de não ter condições assim, morais e condições psicológicas, os jogadores da Chapecoense não viajaram, não tem a como. gente tem até a lista dos jogadores que restaram no elenco, né? Que ou por opção técnica ou por lesões não viajaram, né? Que são os goleiros, o Marcelo Buek, que teve passagens pelo Inter, né? Campeão mundial. Campeão da Libertadores e campeão do mundo. E o Nivaldo, que é o goleiro símbolo da Chape, acho, né? Que teve presente em todos os acessos até hoje. Era titular até a chegada do Danilo, né? Que foi para a Série A. E ele tem 40 ou 41 anos. E ele, assim, deu uma entrevista dizendo que ele, claro que ele quer ajudar e quer ver a Chapecoense se reerguer, né? Como um ídolo do clube que ele é. 42 anos, legal. Mas que ele provavelmente não vai ter condições. E o Nivaldo tinha uma história interessante que após o jogo contra o Atlético Nacional, ele faria seu jogo 300 com a camisa da Chapecoense, que seria contra o Atlético Mineiro. Mas ele já falou que ele provavelmente, como a Chape cumpriria a tabela, ele seria escalado só para bater o recorde, né? Exatamente. Mas ele, na entrevista mesmo, ele falou que talvez não esteja à vontade para jogar e não tenha condições psicológicas de vestir mais a camisa do time. Além dos goleiros, o Rafael Lima, né, zagueiro que era capitão da Chapecoense até a temporada passada. Era titular, né, junto com o Neto. O Diego chegou depois e com as atuações ele foi garantindo, né, a titularidade. O Dani Moraes não está no elenco esse ano, mas ano passado também era uma das opções. O Dani Moraes, capitão do Santa Cruz. E aí ele saiu do clube e aí a contratação do Marcelo e do Felipe Machado, dos zagueiros. Além do Rafael Lima também o Demerson, que teve uma passagem pelo Curitiba.
ele ficou mais conhecido nessa passagem, né, pelo Brasil, assim, e depois, acho que chegou nesse ano na Chapecoense, mas também devido à concorrência no setor, ele não teve muitas oportunidades, né? O Neném, no meio campo. Que é um dos jogadores que também, desde a Série B, Estava bastante também tempo no elenco. é um jogador bem experiente, assim, que eu lembro que era titular do time, acho que até no primeiro ano da Chapecoense. Primeiro na Série A ele era E aí titular. depois ele deu a passagem para o Camilo, né, que era É o titular. Camilo que jogou na Chapecoense no 2014 e 2015. Foi vendido foi para o vendido futebol exterior. Tá no Botafogo, deu uma entrevista esses dias muito Muito chateado, né? Muito Chateado. triste. Perdeu vários companheiros ali, porque a Chapecoense perdeu alguns jogadores por venda nos últimos anos, mas mas manteve a base, né? ela manteve muitos jogadores, por exemplo, o Nivaldo mesmo, o Bruno Rangel, o Alan Ruschel, que jogou lá, depois foi pro Inter, não deu certo, voltou por empréstimo agora. A gente passou batido com um jogador ali que eu esqueci de falar, que é o Claudio Mink, que revelado pelas categorias de base do Inter. Tá empréstimo na Chapecoense também, está se recuperando de Sofreu lesão. algumas lesões, não teve uma sequência, até porque no ano passado, quando ele já estava lá, o titular absoluto era o Apodi, né? Aí o Apodi foi vendido para o exterior, a Chapecoense foi buscar o Jimenez, que era lateral direito titular do Goiás, e também foi rebaixado. contou com o empréstimo do Caramelo, né? Matheus Caramelo, lateral direito do São Paulo, que também foi vitimado por esse acidente. Além do Neném, também tem o Martinúcio, também, que ficou muito conhecido por passagem no Fluminense, né? Que não foi na na viagem, por é, causa que ele estava lesionado. recuperando a lesão dele, falando que deve voltar no que vem, né? Ele é um dos jogadores assim, que manifestou o desejo de continuar no time, né? E talvez, assim, até pelos próprios companheiros dele, tentar honrar, né, a memória deles e participar dessa reconstrução do time. O Martinúcio que fez o gol da vitória da Chapecoense desse ano por 1-0 contra o Inter, Ele lá jogou- na Arena Ele Condado. jogou poucos jogos esse ano, até porque ele frequentemente vem sofrendo com lesões, né? Não deu uma sequência na carreira ainda da Chapecoense. E talvez um dos jogadores assim com mais qualidade técnica, acho que do elenco, né? Mas não deu oportunidade pelas lesões. Tem o meio-campo também, o Laurenci, de 24 anos, 20 anos, desculpa, que era um jogador também outro que não era muito utilizado assim como o Neném neste ano. O Laurenci, esse ano ele ficou Meio lembrado por um gol que ele marcou, que foi a vitória da Chape fora contra o Fluminense, que ele marcou o gol da Meio pela vitória. concorrência ali do O meio-campo era o setor que a Chapecoense tinha mais jogadores de qualidade. Cleber Santana, muitas vezes atuando como camisa 10, ali como organizador, né? O Arthur Maia E o ficando no Guilherme banco. Filho virou titular, né, esse ano. A gente, às vezes, até citando o Rafael Bastos, que é um jogador que passou pela Chapecoense nesse ano, Jogou na América mas Mineiro, saiu né, no meio do ano. Também era um que acirrava a concorrência ali no meio de campo. E outro que permaneceu no Brasil foi o Johan, que Johan. está fechado com o Palmeiras já para o ano que vem. Acho que por isso que ele não embarcou, né? Também por isso, mas se eu não me engano, ele tinha uma lesão também, que ele acabou não embarcando. Então, assim, a gente pode dizer que a Chapecoense tinha 33 jogadores no elenco principal, né? Então, agora, em condições de jogar mesmo, eles têm 10, 11. 9, 10 jogadores. Assim, a gente, também para citar os feridos, né? Que não morreram no acidente, mas que foram resgatados com vida. O Alan Ruschel, né, o lateral esquerdo que jogava no Inter e tudo, era reserva desse time da Chapecoense, reserva do Denner Assunção, porque o Denner era um dos destaques do time, né? O Alan Ruschel não teve oportunidade de entrar no time para mostrar serviço, né? Mas era um reserva imediato da posição. O Alan Ruschel, segundo o boletim médico divulgado pela Chapecoense na tarde dessa quinta-feira, quando a gente está gravando o programa, ele havia sido submetido a uma cirurgia, estava com movimentos normais em membros superiores e inferiores, apesar de múltiplas escoriações, oferecia boas perspectivas de memória. De melhora o lateral. Eu acho sim que dos três que foram resgatados com vida, acho que a situação dele é assim, a mais tranquila, assim, dá para dizer assim, né? É bem provável que nenhum dos três vai voltar a jogar futebol, né? Não, isso eu acho que é impossível. É bem difícil. Mas a gente
torce assim pela própria recuperação, né? O zagueiro Neto, que foi um dos últimos tratados, ele também apresentava boas perspectivas de melhoras. O Neto, que passou por Ele teve uma lesão no crânio. Um traumatismo craniano. E também uma lesão assim na parte dos pulmões, assim, né? Ele passou por uma lesão, uma cirurgia dos pulmões. Parece até que ele teve hemorragia assim, interna nos pulmões, mas acho que isso já foi solucionado, né? O goleiro Foma, que a gente falou que foi revelado pelo Juventude, veio para o Grêmio. Jogou no Grêmio. Naquela peça que veio o Bressan para o Grêmio, veio outros jogadores. Ramiro, o Alex Telles. O Foma estava, o Alex Telles foi antes. O Foma, que ele se encontrava em um estado mais grave, ele teve que ter uma perna amputada logo após chegar no hospital. E ainda assim seu quadro é estável e ele requer cuidados e pode ser que ele tenha que amputar ainda o pé. Se fala que ele possa ter que amputar a outra perna, né? Mas a gente fica na torcida aí para que os 3 jogadores também. O estado é crítico, mas não precisa risco de morte. Nenhum dos 3, né? Pelo que a gente lê na que dá um pouco de conforto à família, digamos assim. Além deles, também jornalistas estavam presentes neste voo, muitos jornalistas reconhecidos nacionalmente. Podemos citar que os mais reconhecidos eram... Eu acho que os principais, os da Fox Sports, né? Que eram o Deva Pascovitch, o narrador, tinha o comentaristas tinha o Mário Sérgio, o Paulo Júlio Cleman e o repórter Vitorino Chermon, né? Os 4 que iam cobrir o jogo em loco. O Deva Pascovitch, o Vitorino Chermon e o Paulo Júlio Cleman, eles já tinham feito a partida contra o São Lourenço, né? Direto da Arena Condá, a volta. Isso, mano. E assim a gente via que a Fox era um canal que desde o ano passado meio que se identificou com a Chapecoense, né? Por ter os direitos de transmissão do Sul-Americano e que a partir disso eles tiveram um carinho com o clube, né? Enviaram um repórter para cobrir em loco os jogos, a equipe também com o narrador, com o comentarista. Agora eu enviar 4 profissionais, além dos 6 profissionais, além desses 4 a gente tem que citar os outros 2 também. Os repórteres. A gente vai procurar os nomes aqui. O Rodrigo Santana Gonçalves, que também era da Fox, era repórter cinematográfico, né, o câmera. Além do Lilácio Pereira Júnior, que era coordenador de transmissões externas da Fox. Então esses 6 profissionais do canal, eles estavam viajando junto, né, com a delegação no avião e também foram vítimas desse acidente. Também tivemos pessoas, jornalistas da RBS, né, nesse acidente envolvendo a Fox, da Chapecoense. Para citar alguns, a gente tem o Guilherme Marques, que era repórter da TV Globo de Santa Catarina, né? O Ari Júnior, também da Rede Globo, cinegrafista, trabalhava na Rede Globo desde 97. O Guilherme Vanderlars, produtor da Rede Globo também de Santa Catarina. O Giovanni Klein, acho que um dos mais conhecidos, né? Repórter da RBS de Florianópolis. O Bruno Mauri, técnico da RBS. O Djalma Araújo Neto, cinegrafista da RBS TV. O André Kodiak, repórter no jornal Diário Catarinense. O Laion Espíndola, também um dos mais conhecidos, era repórter do Globoesporte.com de Santa Catarina. Também. O Renan Aiolim, que era repórter da Rádio Oeste, capital de Chapecó. Fernando Chardon, narrador da Rádio Chapecó. Fernando Chardon, que tem uma história muito bonita, que o principal narrador da outra rádio, acho. É um dos da Rádio Super Condá, o Edson Ebelini, que ele era o segundo narrador da... Exato. Daí, além dele, o Gelson Galhoto, que era narrador da Super Condá. Douglas Dornelles, que era repórter esportivo da Rádio Chapecó. Jacir Biavati, comentarista esportivo da RIC TV, que não era de Santa Catarina, de Chapecó, né? Mas viajou para fazer a cobertura pela Rádio Vang FM. E o Rafael Renzel, que foi o jornalista que foi resgatado com vida, né? Da Rádio Oeste, capital de Chapecó. O Rafael Renzel, segundo o boletim divulgado pela Chape, teve um trauma torácico, como a gente falou também, e uma fratura na perna. O estado é crítico, mas as perspectivas de memória de melhora também são otimistas. Então a gente torce por uma... ele tem a condição dele estável, né? Ele não apresentou pior nessas últimas horas, mas o estado dele inspira cuidados ainda, né? Pelo mundo todo, sempre a gente pode dizer que teve alguma coisa
legal desse acidente foi que os times se solidarizaram, né? Legal ver a solidariedade de todos os times. Todos. Quando a gente diz todos, é porque são todos mesmo, né? Todos os times Todos os brasileiros times do Brasil, da América do Sul, da Argentina, da Colômbia, do Chile, da Europa, do todos. Japão, inclusive. É. Vários times prestaram homenagem no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, enfim. E ontem nós tivemos talvez um dos atos mais bonitos que eu já precisei como Eu com certeza foi a coisa mais bonita que eu vi no futebol até hoje. Que além do que aconteceu na Arena Condá, que a gente também tem que destacar que foi uma celebração muito bonita ontem teve missa e teve missa, uma homenagem muito bonita aos... Teve um período de oração também. Teve o índiozinho em Condá também. Os nomes dos jogadores que passaram no telão da Arena Condá e também dos jornalistas vítimas, e todos foram muito aplaudidos. Mas o maior evento foi realizado ontem às 21h45, que era o horário da partida marcada pela Chapecoense Atlético Nacional, no Atanásio Girardot, que é o estádio da Nacional, onde eles fizeram uma cerimônia que teve banda do quartel da Colômbia, teve discurso do José Serra, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Muito bom o discurso do José Serra em espanhol. Um discurso bem emocionado, bem verdadeiro da parte dele, assim. E que agradecendo muito o povo colombiano, agradecendo... Que retrata mais ou menos o que o brasileiro estava sentindo naquele momento. Agradecendo ao pessoal de Medellín pelas homenagens e também ao clube pelo presidente do clube falou, o técnico o Reinaldo Beiro também. O técnico, inclusive, agradeceu o futebol brasileiro por tudo que o futebol brasileiro mostrou para eles durante anos, né? Citou alguns jogadores como Falcão, Pelé, Gerson, Garrincha, e acabou citando o time da Chapecoense, né? O nome dos titulares, que ele disse que já estava estudando, né, há muito tempo o time para decisão. Para esse confronto. E além dele também, hoje a gente falou o prefeito de Medellín, também falou o prefeito de Chapecó, que é uma figura muito pouco conhecida. Muito especial, a gente pode dizer assim. Muita gente boa, muito humano, a gente pode dizer nesse momento, que ele deu em coletiva no aeroporto, que ele ia viajar junto com a equipe, mas ele teve um compromisso em São Paulo. Daí ele deu coletiva no aeroporto, falou com jornalistas lá também. Quando chegou a Medellín, ele concedeu fala aos jornalistas. É uma pessoa que com certeza viveu toda a ascensão da Chapecoense, desde da Série D até a Série A, e agora estava vendo esse momento especial vivido pelo clube, e com certeza como ele via a cidade que provavelmente ele viveu muitos anos da vida dele ali, né? Ele via que a cidade abraçou muito o clube, com certeza a dor ali para ele, tanto como para ele, como para os demais chapecoenses, né, que é quem nasce na cidade de Chapecó, é bem grande, assim. Bem comovente mesmo. E para o próximo ano também muitas promessas de vários times, né, do Brasil, o Benfica de Portugal também, de emprestar jogadores para o Chapecoense. O Benfica foi o primeiro clube que se prontificou, né, a ajudar nessa parte desportiva, né, que é a reconstrução do time, do elenco para a próxima temporada. Né? É claro que não me engano, o River também. O Libertad do Paraguai emitiu uma nota no Twitter, disponibilizou todo o elenco, desde os reservas até os titulares, para qualquer tipo de competição, ou amistoso também. É claro que esse não é o momento de tratar de competição, de disputa. Exatamente, mas um dia vai precisar se reerguer, né? Vai precisar... Nossa, até para homenagear e levar todo o espírito que tinha desses jogadores, de todas as pessoas envolvidas aí que morreram para... Até porque todos morreram, assim, indo fazer uma coisa que todos amavam, né? Que era o futebol, desde os jogadores até os jornalistas que morreram. Então, eu acho, assim, que eles gostariam e vão gostar de ver a Chape se reerguendo, né? Voltando. Eu acho que vai ser difícil, que vai ser bem complicado para a Chape, mas que esses jogadores que foram lá, têm memória deles, merecem que a Chapecoense retorne mais forte ainda, porque o apoio de todos ela sempre vai ter. Agora, mais do que nunca, acho que todo mundo no Brasil tem a Chape como segundo time, né? Já era um time... E o Atlético Nacional. Já era um time muito querido por todo mundo, assim, né? Não tinha rivalidade, assim, com ninguém, né? Mas acho que agora, mais do que nunca, essa tragédia serviu para alguma coisa boa, foi para mostrar que
que o brasileiro, principalmente, tem bastante solidariedade, né? Tanto que uma das homenagens é que o Facebook da Chape, a página oficial deles, tinha pouco mais de 300 mil inscritos antes da segunda-feira, e hoje já passa de 2,2 milhões. No Twitter também eles tinham um pouco mais de 100. Ficando só um pouquinho atrás do Inter ali, que é o 10º time com mais curtidas no Facebook dos times brasileiros. Além de todas as homenagens feitas por clubes, muitos jogadores também fizeram homenagens, né? Assim, desde Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, até Casillas, Fernando ex-jogadores, né? Raul, Pirlo, o Sérgio Ramos, todo mundo. Não são jogadores também, né? Outros esportistas também. O Lewis Hamilton postou, o Roger Federer. Eu separei aqui uma que eu particularmente achei muito bonita, assim, que foi a do Armani, que era o goleiro do Atlético Nacional, né? Que foi a homenagem que ele postou pro Danilo, que, assim como ele também era goleiro, né? Então eu vou ler rapidinho aqui também. Assim, ele postou em espanhol, né? Vou dar meio que traduzir aqui. Essa é a nossa vida, uma vida onde há sonhos por alcançar, onde há sempre projetos para cumprir. Uma vida em que muitos querem estar, mas poucos chegam, né? Ele se referindo à vida de goleiro, que é bem complicado, bem diferente dos outros jogadores de linha, né? A gente não foi futebol, sabe que é uma posição muito difícil. E ele segue aqui no texto, uma vida onde tem que ter concentração e muita astúcia, né? E que tem que manter sempre essa concentração em campo. Uma vida onde muitos falam que essa vida não é a tua, né? Mas que por dentro eles dizem, eles têm essa ideia dos que estão em casa e que não sabem como é duro se despedir da família, de onde eles estão, para passar a vida viajando e trabalhando, né? Que era o que eles estavam fazendo naquele momento. E uma vida onde Deus, a esperança, o amor e a fé é o que nos ajuda a fazer, a nos tornar o que a gente é. Os goleiros, nós goleiros somos estrelas solitárias e incompreendidas do futebol, herói ou vilão, mas sempre brilhante e decisivo. #Força Chapecoense, descansa em paz, colega. Deixa teu melhor legado. E aí ele posta uma foto do Danilo abraçando o filho dele, no treinamento, acho que da Chapecoense. Então ele cita o maior legado, que seria o filho do Danilo, né? A família. Então ele acaba no texto, força para a tua família, campeão para sempre. Quanto ao campeão que o Armani, esse contexto que o Lurian deu ainda, a Conmebol ainda não definiu o que será feito do título da Copa Sul-Americana. Apesar de já ter havido o pedido formal, né, do Atlético Nacional no mesmo dia pediu para ser entregue o título em memória dos jogadores de Chapecoense, a Conmebol, assim como a CBF, que andou dando algumas declarações polêmicas ultimamente que a gente não vai tratar aqui. Ainda não decidiu. Deixou para decidir no dia 21, que é um dia que eles vão fazer uma assembleia, né, uma reunião. Até lá eles vão suspender as atividades, para que a única atividade relacionada com o futebol sul-americano vai ser a estada do Atlético Nacional no Mundial de Clubes, né? Inclusive já foi definida a lista dos times. Sem grandes surpresas, o Borja, que deve ser negociado, está na lista. E acho que mais do que nunca eles vão ter a torcida do continente inteiro dessa vez, né? Sem ressalvas. Que deve jogar contra o Real Madrid na final. Se tudo se caminhar como a gente imagina, deve ter um Atlético Nacional e Real Madrid. E acho que até o futebol, os brasileiros que gostam de futebol, com certeza vão torcer, acompanhar bem de perto esse campeonato, vão torcer para o Atlético Nacional, né? A própria Fox vai... A Fox, o Sport TV provavelmente deve transmitir também. A Globo deve transmitir. Talvez só a final, né? Acho que passa na Globo, vai ser. E esses gestos do Atlético Nacional desde então, desde o acidente, passando pela decisão de abrir mão do título, né, para deixar para a Chapecoense, inclusive também o evento ontem, né, no estádio, que homenageou todas as vítimas. E menos de 2 dias eles conseguiram fazer uma organização muito bonita. Umas 45 mil pessoas no estádio, porque era dentro muito do estádio, né? Porque fora tinha muita gente. E lembrando que eles não tinham
assim, obrigação de fazer nada, né? Eles fizeram isso E os torcedores também não tinham a obrigação de ir ao estádio, sem jogo, né? Eles e foram e lotaram o estádio. Trotaram as duas coisas. Vários torcedores com velas, com flores nas mãos, né? Assim, para homenagear. O que aumentou bastante também nesses últimos dias, além dos números de curtidas e seguidores da Chapecoense, foi o número de sócios, né? Que um dia após o ocorrido, a Chapecoense, que tinha 5.000 sócios, já contava com... 7.000 pessoas no programa de sócios, e nessa quarta agora tem 13.000. Então, quase dobrou o número de sócios. Até Tinha tanto sócio que, inclusive, caiu o site, eles não estavam conseguindo... A gente vê campanhas, assim, de vários times diferentes da Chapecoense. O próprio Palmeiras vai jogar com a camisa da Chape. E teve a liberação da Crefisa e da Adidas, elas apoiaram também isso aí. Surgiu uma ideia de alguns, para que a última rodada do Brasileirão tivesse os times da casa jogando com uma camisa verde e os times visitantes jogando com uma camisa branca, né, das cores da Chapecoense. Mas essa ideia acho que é um pouco mais difícil de e ser. E todo fornecedor de material vai achar legal. E nem patrocinadores também. Eu acredito que, assim como já aconteceu no mundo, né, que times estão entrando com um escudo da Chapecoense no peito, acho que pode ser que aconteça. A maioria dos clubes do Brasil. Ou até com o nome dos jogadores, pelo futebol brasileiro ser bem mais, assim, ser o berço da Chape, né? Claro que em outros, na Europa, por exemplo, tivemos um minuto de silêncio em vários jogos, né? O jogo do Liverpool, o jogo do Manchester United. O jogo do Liverpool, uma coisa que ficou muito marcado também essa semana, que eles homenagearam a Chape no minuto 76, que era até então o número de mortes que se tinha. Depois esse número baixou para 71, porque a tripulação era para ter 81 pessoas, mas ele contava com 77. E curiosamente eles também fizeram um gol, inclusive no minuto 76, quanto no meio das homenagens. 76. E eu acho assim que o Chapecoense era um time muito simpático por todos e agora vai ser mais ainda, né? Isso com certeza só vai aumentar a simpatia de todos. Inclusive vários torcedores de outros times estão com vontade de comprar camiseta da Chapecoense, de se associar, porque o clube lançou um plano agora que o valor mais barato para se associar é R$20. Então quem puder, assim, né? Claro que com certeza vai se associar para ajudar o clube nessa reconstrução, né? Porque essa verba aí vai ser destinada para a reconstrução do time, do elenco, né? Quanto ao título da Sul-Americana, que a gente tratou antes, de ser uma notícia agora no site do Globoesporte.com, nessa quinta-feira, que a Conmebol deve dar mesmo o título para a Chapecoense, mas que ela não está querendo tratar do assunto, porque ela acredita que ainda não é o momento para se falar disso. É um momento de luto ainda. Eu acho que esses assuntos a gente tem que deixar primeiro as pessoas enterrarem os entes que respeitar a família dos depois a gente jogadores, dos jornalistas. Sobre os entes queridos, sobre os jogadores, já surgiram algumas fotos de que eles já estão sendo liberados, vão ser liberados corpos agora nessa sexta-feira, provavelmente. Um velório coletivo que vai ocorrer na Arena Condá, né? A maioria dos jogadores, comissão técnica, deve estar lá. Claro que alguns corpos vão ser deslocados para outras cidades e outros estados, né? O Caio Júnior não vai para lá, que já é certo. Dependendo de onde nasceram, né? O Kleber Santana também se fala que vai ser velado no Nordeste. Vai ser na Ilha do Retiro. Ele começou a carreira no esporte, né? Então, mas... O Matheus também, o Vitec, né? Provavelmente em Porto Alegre, porque ele é. Então, mas nesse momento que o vice-presidente, o presidente de exercício da Chape já confirmou que eles pretendem receber aproximadamente 100.000 torcedores que passem pelo estádio. Exatamente. Para homenagear. O Tite, o técnico da seleção brasileira, Tite, faria a viagem para a Europa para acompanhar o clássico Barcelona e Real Madrid no final de semana. Né? Já cancelou essa viagem para estar presente no velório, que vai ocorrer a partir de amanhã. Ele que deu uma entrevista se disse muito triste, muito... O técnico Cuca, agora ex-técnico do Palmeiras, também deu entrevista falando que ele trocaria qualquer título, qualquer alegria por poder voltar de volta com os jogadores. Ele disse que o título do Palmeiras não tem mais motivo para ser comemorado, né? Quanto à comemoração de título que a gente estava falando, então a CBF voltou para a semana que vem, o segundo jogo da final da Copa do Brasil, que segundo ele deve ocorrer na próxima quarta-feira. Ontem o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi,
eu concedi uma entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho com uma camisa da Chapecoense, muito emocionado, falando muito bem do time da Chape, dizendo que vai tentar blindar o grupo, tentar levantar o moral, porque todo mundo está chateado, obviamente, por esse jogo. Ocorreu a mesma coisa no Internacional, o Lisca não estava com a camisa do Inter, mas e o Renato, se disse muito emocionado. O Renato, inclusive, se disponibilizou para, caso a Chapecoense precise de algum, para ajudar em algum amistoso, algum torneio, disse que estaria à disposição para... O Lisca, treinador do Internacional, ele disse que seria padrinho do Ana Russo, do casamento da Ana Russo. A mulher da Ana Russo marcaria para essa semana, semana. E aí não marcou porque... Enfim, as homenagens ainda aconteceram muitas, todas muito bonitas, muito dignas para esses jogadores. Deve seguir acontecendo. Na semana que vem é planejada uma homenagem pelo Curitiba, no Couto Pereira, que foi o estádio escolhido pela Chape para a segunda partida da final. Deve ter uma homenagem no horário do dia do jogo, né, na hora. O estádio vai ser aberto, né, para quem quiser ir. No Rio de Janeiro está se planejando um abraço coletivo ao Maracanã também. Em Porto Alegre, no sábado, já tem um evento no Facebook de uma caminhada pelas vítimas, com profissões. Para a Copa do Brasil, o Grêmio e Atlético estão discutindo uma maneira de homenagear durante o segundo jogo da Arena, na próxima quarta. Enfim, são várias as homenagens, todas muito dignas, muito merecidas e... Outra notícia que acaba de sair aqui no Globoesporte.com é que a Chapecoense vai ser convidada para disputar o troféu Ramon de Carranza. É um torneio realizado pelo Cádiz. O Cádiz, é um time da Espanha, que acho que está na segunda divisão, se não me engano, né? Está na Liga B. E eles, com esse convite, eles buscam ajudar financeiramente, né, a Chapecoense e também prestar homenagem para as vítimas, né, do voo. Tinha uma campanha ontem do perfil do Estudiantes Brasil, que é o time da Argentina, que é bem visto também, que eles estavam fazendo uma campanha para ter um amistoso entre os Estudiantes da Chape no próximo ano. Eu ouvi alguns torcedores do Barcelona no Brasil também que queriam tentar entrar em contato com o time para ver se poderia ser feito um amistoso ou algo do tipo. Alguns torcedores do Manchester United também no Brasil, eu vi sendo citado que eles esperavam um pouquinho mais assim, do Manchester do que de outros times, porque o Manchester já passou por isso também, né, no acidente aéreo, já sabe como foi, a torcida tem essa ferida, assim, né? Com certeza, muitos torcedores que viveram esse acidente do Manchester na década de 80, eles já agora relembram tudo o que aconteceu, né? Então, alguns torcedores brasileiros pediam assim, algo a mais, né? Uma homenagem a mais do Manchester para a Chapecoense. E não só com o Manchester United, né? Outros times também ocorreram acidentes de avião, como aconteceu com o Torino, um dos times que elogiou, que é um dos maiores times da Europa. Que disse no Twitter que sentia a dor que a Chapecoense sentia. A Torino era tricampeã italiana em 46, 47, 48, se não me engano. Após a Segunda Guerra Mundial. E antes Foi no ano de 49, o acidente com a Torino. Antes do acidente, eles eram líderes do campeonato italiano, né? Ficou decidido como teriam que ser realizados os jogos, todos entraram com times de base em campo. O Torino acabou campeão italiano novamente naquele ano. Depois disso, voltou a ganhar o italiano apenas uma vez. Se não me engano, foi em 69 ou 79, desculpa, não me lembro mais. Que foi depois difícil disso, a nunca mais o Torino veio a viver os tempos de glória, né, que viveu antes do acidente. Só para completar a informação do torneio, do amistoso que a Chapecoense pode disputar com o Cádiz, de acordo com o clube, ainda o time e a prefeitura estariam dispostos a custear todas as despesas para que a Chapecoense fosse participar no ano que vem desse torneio Ramon de Carranza, né? Então, todo o benefício financeiro e as receitas seriam destinados aos familiares das vítimas, né? Como uma forma de reembolsar, assim, eles. Exatamente. Bom, a gente vai terminando por aqui, então, esse Peladeiros especial, podemos dizer assim, em homenagem à Chapecoense. Diferente, né? Que a gente não gostaria de estar fazendo nesse Nunca momento. Que a gente gostaria de estar falando gostaria do fato de estar desse. falando de futebol, de Fórmula 1, do UFC, como a gente sempre fala, né? A gente tinha bastante assuntos, até a Mas gente teve hoje- campeões no último final de semana, a gente não conseguiu. Hoje é no dia para a gente estar falando de mais um ato heróico da Chapecoense na Sul-Americana, quem sabe conquistando um bom resultado lá na Taça Geradão contra o Nacional. Repetindo o campeão da Copa do Brasil também, que a final deveria ter sido ontem, né? Mas não tem clima nenhum para isso.
Inclusive, muita gente achando que não deve ter mais futebol em 2017, né? Em O 2016. presidente Figueirense falou que não deve ter mais futebol nesse ano. São decisões que O volante do Cruzeiro também falou a mesma coisa. Mas a CBF que... muitos clubes já até né, estariam se negando a jogar, né? Mas, O Galo se negaria a jogar contra a Chapecoense. esse jogo provavelmente eu acho que não vai acontecer. Não deve acontecer, na minha opinião, esse jogo. O Galo que já se dispôs a perder pro WO, inclusive para a Chape. Eu acho que a última rodada até pode acontecer, mas a gente poderia deixar de fazer ano que vem, eu acho, com um amistoso para arrecadar fundos para uma possível fundação para ajudar as famílias das vítimas aí. Os jogos do campeonatos estaduais também, eu acho que não são muito atrativos para o público, mas eu acho que poderia ter um incentivo assim da renda dos estaduais fosse revertida para a Chapecoense, né? Principalmente os clássicos assim que são os que mais movimentam torcedores no começo desse ano, né? E no começo do ano, alguns times já estão desconfirmando a presença da Florida Cup, né? O Atlético Mineiro e o... Não, o Flamengo. Flamengo, que não devem participar da competição nos Estados Unidos. Assim, até por datas, né? Porque essas rodadas... Porque afeta as férias para os jogadores, né? Exatamente. Eles jogariam dia 11, jogarão, segundo a CBF, no dia 11, a última rodada do Brasileirão. E por aí tem que ter 30 dias de férias, eles teriam que Essa- voltar no dia 11 de essa- janeiro e as Florida Cup é dia 8. Essa decisão acho que deve ser mais confirmada ou não, de haver rodada ou não na semana que vem, né? Acho que por enquanto Acho que- ainda é acho muito meio cedo para dizer qualquer coisa. Então, valeu do Centro, presença do Juliano, valeu do até a próxima aí. E a gente espera que fica na torcida pela reconstrução da Chapecoense, né? Que as famílias que perderam os seus entes queridos consigam ter paz, né? Ter muita fé, assim, muita tranquilidade para seguir a vida. Além das famílias, só isso também uma rápida recuperação, na medida do possível, ao Neto, ao Alan Ruschel, ao Foreman, ao Rafael Renzel, Exatamente. aos outros dois tripulantes que estavam no gol, colombianos. Que ocorra assim tudo o melhor que possa ocorrer para a Chapecoense, assim, né, para a cidade de Chapecó, muita força para os habitantes, para eles construírem a vida e não deixarem a vida parar, né, porque o time não pode parar, né, a Chapecoense vinha muito bem, tem que, acho que se manter esse modelo de administração exemplo no Brasil. Claro que vai ser difícil para reconstruir, mas acho que tem tudo para ter uma bonita história no futebol aí. Gregory, também até a próxima. É isso aí, como o Núria falou, esperando que a Chape se recupere e confortando todas as famílias das pessoas que morreram aí. Que é difícil essa hora, mas com o tempo acho que ameniza um pouquinho assim. Então é isso, galera. A gente fica por aqui, sempre mandando bons sentimentos a todos os jogadores que estão ainda na Colômbia e as famílias dos falecidos, e Força Chape.